Muitos homens casados têm aparecido aqui com dificuldade financeira por um motivo muito simples. Querem agradar a esposa, só que não conseguem colocar limite nesse negócio. Então, por exemplo, Rafael, minha esposa pensa muito diferente de mim. Ela quer morar na casa própria. E a gente começou a construir a casa e gastou todo o nosso dinheiro. E agora não tem como terminar a casa. Estou querendo fazer um financiamento para terminar. Só que eu comprei um carro, enfim, fiz outras coisas e aí está apertado. Eu não vou dar conta de fazer isso dessa forma. Ou às vezes a pessoa, o homem, ele... Rafael, a minha esposa, eu levo ela para jantar toda semana fora. Estou gastando um dinheiro, mas eu não tenho esse dinheiro para gastar. Só que ele não consegue falar para a esposa isso. Ele não consegue comunicar com ela. Falar, nós não podemos fazer isso agora. Tá? E eu estou falando nessa situação, né? Que ele é o provedor, no caso ali. É a pessoa que tem a renda da casa. É a pessoa que é responsável por colocar o dinheiro dentro de casa. E aí o que acontece? Como é que a gente resolve isso, né? É interessante pensar que isso não tem nada a ver com dinheiro. Essa insegurança tem a ver com a pessoa. Então, o medo de ser rejeitado, talvez. O medo de falar com a pessoa que a gente vai ter que colocar um limite e ela chatear, e ela me rejeitar, e acontecer alguma coisa ruim. Mas a gente não para pensar muitas vezes que esse tipo de questão ele vai se arrastando até determinado ponto. Chegou a determinado ponto em que o problema realmente foi criado, não vai ter como fazer de outro jeito a não ser abrir o jogo. Então é muito importante a gente entender o seguinte: peraí, eu estou casado, certo? Se eu estou casado, eu posso chegar para essa pessoa e falar para ela assim: olha, você está junto comigo? Você está junto comigo mesmo? A gente está junto, né? A gente está casado, está junto. Beleza, então vamos conversar? E assim, isso é muito difícil, né? Principalmente para homem. O homem não quer conversar. Quem chama para conversar geralmente é a mulher. Mas precisa de conversar sobre essas questões. E conversar não é só eu falar que a pessoa está errada. Jamais eu vou falar que a pessoa está errada, que a pessoa não sabe das coisas, que a pessoa isso, aquilo. Eu vou gerar guerra, vou gerar conflito. Então, como fazer para não gerar conflito? Vamos conversar sobre os sonhos que a gente tem. Então, qual é o seu sonho? Quer construir a casa? Seu sonho é morar na nossa casa própria? Beleza. Então, para a gente morar na nossa casa própria, vamos analisar as nossas possibilidades. A renda que a gente consegue fazer hoje, a vida financeira que a gente tem, para entender se é possível fazer isso no tempo que a gente quer, ou se a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente aqui. Pode ser assim? Você tem que ouvir a pessoa, entende? Então, o que você sugere que a gente pode fazer agora, algo que a gente possa fazer para concretizar esse sonho? E aí ouve. As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas não querem ouvir você falar, você apontar o dedo, você falar que é o dono da razão e que ela está errada, ou que, enfim, tem que ser do seu jeito. Então você começa a ouvir, conectado com aquele sonho que a pessoa já falou que tem, e aí ela vai engajar dentro do processo. Ela vai falar assim: nossa, realmente, então agora, para a gente fazer esse negócio acontecer, então a gente vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Ela já entendeu, ela vai entender que não tem como fazer do jeito que está sendo feito. Porque isso está criando um problema. Olha só, do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos criando um problema, que ali na frente pode culminar tendo término do relacionamento, dependendo do que acontece com a situação financeira. Então, é preciso ser adulto, acessar o adulto que tem dentro de cada um de nós, encarar de frente essa situação e chamar a pessoa realmente para conversar de forma bem tranquila, serena, fazendo perguntas e mostrando qual é a realidade, para que juntos, afinal de contas existe uma relação, senão poderia fazer separado, para que juntos a gente chegue a um consenso. E aí naturalmente nessa conversa vai haver diferenças de pensamento, né? Porque, por exemplo, talvez você tenha um carro e a sua esposa não acha que precisa desse carro, mas ela acha que a casa é importante. Então, assim, o trabalho das finanças no casamento é, primeiro, qual é o meu sonho, qual é o sonho da minha esposa e qual é o sonho do casamento. Qual é a visão do casamento. Assim como uma empresa tem uma visão que não é dos sócios, é a visão da empresa, o casamento tem que ter uma visão. Então, nós temos que ter uma visão em comum, morando na nossa casa nova desse jeito. E essa é a visão do casamento, do casal, não é a visão da pessoa, entende? E aí quando você define essa visão,
você tem clareza do que precisa ser feito, e aí cada um naturalmente tem que abrir mão de algumas coisas em prol daquilo que é maior do que o individual nesse caso. Porque se for para eu colocar o meu desejo, as minhas coisas individuais na frente das coisas do casamento, provavelmente não vai dar muito certo, ou talvez tivesse que ficar solteiro, né? Quando a gente casa é para construir um projeto em comum, um projeto junto com a pessoa, então a gente tem que saber que essa pessoa tem vontades e a gente tem que abrir mão de algumas coisas aqui para realizar aquilo que ela quer, ou então entender que aquilo também é bom para a nossa relação, né? Assim como a gente tem os valores pessoais, o casal também tem que ter os valores. O que é importante, o que guia essa família? Porque aí a gente define os objetivos e vai na direção de atender esses valores, que é o valor do casal também, não é um valor individual de cada um, que pode ser diferente. E se imaginem lá, vivendo na nova casa, vivendo no novo carro, vivendo na viagem que vocês querem fazer, naquilo que vocês estão pensando, e percebam quão bom será realizar isso juntos, e isso vai ajudar vocês a economizarem ao longo do processo, ou fazerem mais renda, ou pensarem em alternativas. E quando as duas pessoas deram palpite na história, as duas pessoas se engajam, a mudança é muito mais efetiva do que uma pessoa só decidir tudo e depois impor isso para outra pessoa, mas a outra pessoa não concordou ainda, entendeu? Então, se você é homem, se você é casado, e se você for mulher também, está vendo esse vídeo, precisa de abrir a vida financeira. Não tem como, porque essa pessoa fica sofrendo sozinha. A outra pessoa, ela não entendeu por que a casa não termina, e eu fico sofrendo sozinho porque eu não dou conta de terminar a casa, mas eu não dou conta de falar para minha esposa como é que é a situação, e perguntar para ela o que a gente pode fazer, alternativas, possibilidades, sugestões, né? E aí fica difícil e isso gera muitas vezes um afastamento um do outro, tá? Porque quando a gente se junta, tem uma pendência aqui. Então olhar para isso aí e falar desse jeito, sempre entendendo que o outro pode pensar diferente, eu não preciso concordar, mas eu tenho que abrir mão de algumas coisas porque eu criei uma entidade chamada casamento e casal, que é diferente do indivíduo. Beleza? Me fala se faz sentido para você isso, se alguém aí que você conhece já viveu essa situação. Compartilhe esse vídeo para ajudar outros casais. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos.